ocorrência. Comigo aqui o Vitor e a Ana, que estão aí customizados, né, Vitor? O Vitor da época da FAB e a Ana enfermeira da FEB, né, Vitor? O que levou você, Vitor, a buscar todo esse saudosismo, enfim, todos esses uniformes? Bom, o grande risco que existe é de se confundir esse tipo de atividade com apreço à atividade belicosa. Nós não toleramos guerra, não achamos que guerra não é interessante, nada disso. O que a gente procura fazer, minha esposa e eu, bem como os nossos colegas aqui atrás, é ressaltar os atos heróicos, por exemplo, dos brasileiros da Força Expedicionária Brasileira e dos aviadores, neste caso, os aviadores do Sentapua, que estiveram na Segunda Guerra Mundial. O Jeep é um Jeep 1942, está todinho pintado como se fosse um Jeep usado pelos brasileiros no norte da Itália entre 1944 e 1945. Foi um trabalho de pesquisa até que interessante para chegar nesse modelito, né? Sim, foi. Tem muita foto disponível em preto e branco e uma ou outra filmagem, mas não é difícil, é até fácil porque é simples, né? É tudo original ou você mandou fazer isso aqui? Na realidade, aqui o que tem mais de original mesmo é o veículo. Hoje você encontra com uma certa facilidade, especialmente no mercado estrangeiro, esse tipo de peça. Então, essa jaqueta é uma reprodução de uma jaqueta A2 que os brasileiros usaram na Segunda Guerra. O PET do Sentapua você encontra facilmente na internet, não é difícil. O que nós chamamos de bibico também você consegue encontrar a preços razoáveis. Então não é exatamente difícil você chegar a um set, como a minha esposa falou, a um set parecido com os nossos. Comigo aqui o senhor Paulo Casselli, do Grupo de Reensinação Histórica. Senhor Paulo, bacana esse movimento que vocês fazem para resgatar a história da Segunda Guerra, né? Exatamente. O Grupo Monte Castelo tem um objetivo: não deixar morrer uma coisa que se perde muito, chamada imagem. E o que se vê aqui é justamente o resgate histórico das imagens de um grande conflito mundial que o Brasil esteve engajado, muita gente não sabe, né? Com mais de 25 mil homens foram para a Europa, da FEB, e essa imagem que muitos veem hoje só no cinema, esse grupo de reencenação histórica, que é composto de pesquisadores de história militar, eles fazem aquilo que nós chamamos de história viva, que é você trazer a história junto do público, junto em seus uniformes. Então tudo que vocês vão ver aqui, os uniformes são reproduções literais do que eram. Esse uniforme é de um oficial da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Temos dois uniformes, aliás. Os dois estão vestindo uniformes, embora diferentes, mas da Força Aérea do Exército dos Estados Unidos. Porque o Exército dos Estados Unidos, na época da guerra, tinha sua própria Força Aérea, assim como a Marinha também tinha, né? Na verdade, esse uniforme de piloto, de bombardeiro, como o brevet diz, e no dele também de piloto da USAF, né, da Força Aérea Americana, que os dois combateram na Segunda Guerra, fazendo operações de voo, tanto como o uniforme dele, que é da Força Aérea Brasileira, o Sentapua, que também participou na Itália. O enfermeiro da Força Expedicionária Brasileira, dos nossos pracinhas da FEB, o símbolo que está aqui, que é o que diz a nossa cobra fumando, não é? Do enfermeiro da FEB. Temos ali um paraquedista do dia D da Normandia, o Maru está como paraquedista, tropas inglesas do deserto, tropa FEB novamente do Exército Brasileiro, FEB, Exército Brasileiro Armado com a metralhadora que era típica deles, que era a Thompson. Uniforme com o qual o Brasil chegou na Segunda Guerra Mundial, que antes ele chegou com um uniforme do Brasil, que era este verde chamado Zé Carioca, que chamavam Zé Carioca, com o símbolo que era um símbolo diferenciado. Depois eles receberam a cobra fumando, a posteriori. O Marco está como um paraquedista da Airborne Division também, do dia D, que nós comemoramos esse ano os 70 anos do dia D. E os soldados que pularam de paraquedas são exatamente como o Marco está mostrando, como o Maru mostrou lá atrás. E por último, a
A Maria Lúcia está com um uniforme que ele é o seguinte: durante a guerra havia uma forma de racionalizar o uso do homem para o fronte. Os americanos fizeram o seguinte: as mulheres criaram uma Força Aérea de Mulheres, a WASPs. Esse grupo pegava os aviões nas fábricas e levava para as bases. Então liberava os homens desse trecho. E dali para frente, para o fronte, iam os homens. Este era o uniforme que elas usavam, que tinha um símbolo da Fifinella, desenhado pelo Walt Disney, que era o símbolo delas. Eu convido você a ver o outro lado. Temos ali uma barraca com os alemães, com uniformes alemães e armamentos alemães, simulados, óbvio, que vai valer a pena para que se avaliem os dois lados que estiveram em luta. Comigo aqui o Alexandre Batistella, que também hoje está paramentado, né, Alexandre? Trazendo um pouco da história da guerra, até o pessoal entender um pouquinho como eram os uniformes, né? Sim, nós fazemos parte de um grupo de colecionadores de equipamentos e materiais da Segunda Guerra Mundial. E a gente participa dos eventos exatamente divulgando isso, a história do passado. A gente divulga tanto a parte da FEB, que é a Força Expedicionária Brasileira, quanto a parte dos inimigos, entre aspas, que são os alemães, que combateram nossas pracinhas, a parte da Força Aérea Americana e tudo mais. São todos grupos pertencentes ao Grupo Monte Castelo, que a finalidade é, como eu te falei, resgatar a história. Não é um grupo político, não é um grupo que defenda a guerra, porque pelo contrário a gente mostra que ela não é viável para a humanidade, justamente contando essas mazelas, mas a gente procura preservar a história, principalmente a do Brasil, que nós estivemos lá, como eu falei, 25.334 homens, e quase 400 deles morreram lá, pouca gente sabe, não é? E a gente preserva a memória desses heróis. A gente vê aqui nas barracas muitas pessoas circulando, tocando, querendo entender o que era. Enfim, isso é interessante também, né? Trazer essa parte histórica, a parte bélica também, né? Sim, isso é uma cultura, não é apenas uma questão bélica, como você disse, é uma questão de cultura, de história, onde dessa parte bélica e desses equipamentos acabaram surgindo muitas novidades para o uso nosso do dia a dia. Tipo, o aparelho de micro-ondas vem do período, aparelhos raio-x, desenvolvimento de áreas médicas, enfim, no geral, são equipamentos que, tipo assim, interagem com a vida nossa do dia a dia, do cotidiano nosso. Parabéns para o grupo, parabéns para essa história que vocês estão resgatando, inclusive para essas pessoas que estão chegando aqui, né? Não tinha ideia de como eram os uniformes do brasileiro. Ótimo, e gostamos de saber que existe uma divulgação disso. É muito importante o trabalho que vocês fazem, porque vocês estão divulgando história, estão divulgando cultura. Comigo aqui a atriz Aurora Devine. Aurora, muito interessante essa performance de Carmen Miranda, hein? De onde é que surgiu tudo isso? Bom, a Carmen Miranda, ela sempre foi uma pessoa que eu admirei muito desde pequena. Sempre gostei de coisas da década de 40, da década de 50, dos filmes, dos cantores de época. E a Carmen foi uma pessoa assim que sempre me fascinou muito pela maneira como ela também influenciou os americanos, né? Quando ela foi para lá, quando ela fez parte da década de ouro do cinema hollywoodiano. E ela desperta em mim um personagem muito interessante, que a gente hoje em dia não tem mais, né? Esse negócio de misturar fruta com cores, uma coisa mais brasileira. Ela sempre fez muito sucesso, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, e os soldados, quando eles ligavam o rádio, eles conseguiam ouvir alguma coisa dela, né? Tem muito a ver com esse ambiente que a gente está vivendo nesse final de semana, especialmente aqui na base da Força Aérea de Pirassununga.